Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Manhã de terça-feira, estava aqui meditando, tomando meu cafezinho e meditando nessa palavra. Eu gostaria de compartilhar com vocês, juntamente, essa palavra que se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: tem como título Exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus irmãos, o que é que a gente pode aprender aqui nessa palavra? Que às vezes há uma divisão tão grande, entre as igrejas, Por exemplo, os meus membros aqui não podem ir lá na outra igreja, porque só nós vamos ser salvos, porque o céu é só nosso, o céu é só para nós, e por aí vai, Coisas que a gente ouve por aí. Mas se a gente for parar para pensar, Deus não nos chamou para isso, para a gente ficar dentro de uma bolinha, para ficar só ali e pronto. O evangelho não se limita a isso, Então, se a gente for pela Bíblia, nós todos somos o povo de Deus, somos a noiva de Cristo, e todos nós fomos chamados para quê? Tá aqui, para pensar a mesma coisa. Pensar em quê? No céu. Pensar em quê? Nas coisas que são do alto. Então, todos aqueles que pensam sempre no céu e não na terra, pensam em ajuntar tesouros no céu e não na terra, independente da placa que ele seja, faz parte do povo de Deus. Outra coisa, tenhais o mesmo amor. Se tu ama a Deus em primeiro lugar, que isso é primordial, a primeira coisa no cristianismo, o primeiro passo começa amando a Deus sobre todas as coisas. Então, todos aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas e amam ao próximo como a si mesmo, também é povo de Deus. Sabe? Tá aqui, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, o reino de Deus não pode ser dividido. O povo de Deus, a igreja de Jesus, não pode ser dividida. Então, irmãos, nós temos que pensar a mesma coisa. Nós temos que ter o mesmo amor. Temos que ser unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nós temos que ter o mesmo sentimento uns pelos outros, meus irmãos. Deus tem um chamado para ti nessa igreja que tu está hoje. Mas isso não significa que o irmão da outra igreja vai para o inferno. A intimidade que você tem com Deus é você e Deus. Às vezes aquilo que Deus cobra de você não cobra do outro. Porque Deus conhece as suas limitações e conhece as limitações do outro. Então, a gente não pode agir dessa maneira, sabe? Já colocando as outras pessoas no inferno, porque elas não são da mesma igreja que eu. Todos nós somos a igreja. A gente tem que entender que a igreja somos nós, meus irmãos. Nós temos que entender que a igreja somos nós. Nós somos a igreja. As placas vão ficar aqui.
Jesus não vem buscar as placas, Jesus vem buscar um povo lavado e remido no sangue dele, que pensa a mesma coisa, que tem o mesmo amor, que é unido de alma e que tem o mesmo sentimento. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver essas 4 coisas aqui, o mesmo pensamento, o mesmo amor, ser unido de alma e ter o mesmo sentimento, o que vai acontecer? Vai começar a ter a vanglória, o partidarismo. Não, porque Deus me usa, porque eu sou assim, porque eu oro o dia inteiro e Deus me usa e as outras pessoas Deus não usa. Começa o vanglorismo, o partidarismo, a disputa. Partidarismo. Quando eu ouço o nome partidarismo, eu lembro da política. Os partidos da política. Todo político quer ganhar. Cada um quer ser melhor que o outro. Apresenta propostas melhores, né? Para convencer o povo que eles estão certos. E da mesma forma acontece muito isso nas igrejas. Coisas que não deveria acontecer. Sabe? Esse partidarismo, essa porfia, essa competição. Um se sente melhor que o outro, sabe? Um se sente melhor que o outro porque só usa saia. A outra se sente melhor que a outra porque não vai na praia. E o outro vai, e quem vai na praia vai pro inferno. Quem usa isso vai pro inferno. Ei, a primeira mudança começa de dentro para fora. Às vezes tira do corpo, mas não tira do coração. Então para com esse vanglorismo, com esse partidarismo. Ninguém é melhor do que ninguém, meus irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais, todos nós somos pecadores, preparados, estamos nos preparando, aliás, para ir para o céu. Porque se a gente já fosse perfeitinho, nós já era para nós ser anjo lá no céu. E por que nós ainda não fomos? Por que Cristo ainda não voltou? Porque ele está dando oportunidade para eu e você corrigir aquilo que está errado ainda. Se santificar ainda mais. Presbítero Jonas, então como é que eu faço para acabar com a minha vanglória? Porque eu me acho, porque Deus me usa muito, né? Deus me usa porque eu faço, porque eu sou. Sabe como é que você acaba com isso? Considerando cada um superior a si mesmo. Então olha para aquele irmão que tu acha que é fraco e fala, considera ele superior a você. Isso é uma chave para poder acabar com a soberba e a vanglória. É você não se diminuir, mas achar os outros superiores a você. Entendeu? E não você superior aos outros. Não é isso que Deus quer. Considera os outros superiores. Então, irmãos, tudo que você fizer na obra de Deus, faça com amor, faça com humildade. Faça com simplicidade, porque eu e você, sem Deus, nós não somos absolutamente nada. Jesus diz, sem mim, nada. Sabe o que é nada, Eber? Nada podemos fazer. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então quem nós pensamos que somos para nos sentir melhor que o outro, superior que o outro? Não. A Bíblia diz o contrário. É melhor considerar o outro superior a mim. Porque isso acaba de vez com a soberba, com a vanglória. Então faça tudo com humildade, irmãos. Porque o seu trabalho na obra do Senhor não é em vão. Não é em vão, entendeu? Mas quem recompensa é Deus. Quem precisa ver o que tu faz é Deus, entendeu? É Ele que te usa para fazer a obra para Ele mesmo, entendeu? Então tudo é para a glória de Deus. E o que você tem, meus irmãos, o que você tem, o que Deus te deu, não é seu. É seu, ok, Ele deu, pero não é só seu, é para você compartilhar com o seu próximo. Se você tem um carro, se Deus te deu um carro, abençoa outras pessoas também. Usa o carro para a obra de Deus. Se Deus te deu
uma casa, usa a sua casa para a obra de Deus. Se Deus te deu muito dinheiro, usa o seu dinheiro para ajudar as pessoas. É para isso que Deus nos chamou. Amém, meus irmãos? Então, se a gente fizer isso, irmãos, é uma grande preparação para ir morar no céu. Então, se atente hoje a essa palavra, viu? E sejam unidos, tenha comunhão também com irmãos de outra denominação. É claro que hoje em dia, né, tem muitas heresias sendo pregadas por aí. Isso nós não temos que compactuar com essas heresias, não. Isso daí é claro, não estou falando aqui que tem que compactuar com heresia, né, que tem que concordar. Não estou falando que tem que concordar com tudo que é pregado por aí, entendeu? Mas é abraçar também essas pessoas, né? É ser unido com elas, sabe? União não é compactuar com o erro, não é isso, sabe? Mas é procurar manter a comunhão, porque cada um está preparando da sua maneira para ir morar no céu. Eu vi, irmão, já casos de muitas pessoas que resgataram pessoas das garras do diabo e trouxeram para Jesus. Mas como é que eu vou fazer isso se eu ficar preso dentro de uma caixinha? Não tem como. Muitas almas estão morrendo e eu preso dentro de uma caixinha, né? Então, irmãos, expanda. Se expanda. Deus quer expandir o seu ministério. E se você conhece alguém que está sendo enganado por heresias, por falsos profetas que tem por aí, entendeu? A gente, com sabedoria, pouco a pouco, a gente vai conseguir abrir a mente dessa pessoa que ela está sendo enganada. Mas tudo é como? Com humildade, com amor. Não é julgando as pessoas, sabe? A gente já vai pregar a primeira vez para uma pessoa e vai falar, você vai pro inferno, sabe? Não, começa pregando o amor, começa pregando Jesus, entendeu? Depois, pouco a pouco, você vai entrando. Então, pare de condenar as pessoas. Quem vai condenar naquele dia é a própria palavra de Deus. A nossa função é pregar, ensinar. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, guarda essa reflexão hoje em dia. Eu sei que hoje em dia tem muitos falsos profetas, muitas falsas igrejas, só que não é por causa de uma dúzia de falsas igrejas e falsos profetas que a gente tem que pôr a nossa igreja em uma caixinha e dizer, a partir de hoje eu nem saúdo irmãos de outras igrejas porque são tudo falsos profetas. Não é assim. A gente não tem também que generalizar as coisas, sabe? Então entenda o que eu estou dizendo hoje. Entenda isso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, tenha uma terça-feira abençoada. A palavra hoje foi um pouquinho pesada, mas toma posse aí, porque Deus falou primeiro comigo para depois eu estar falando com vocês, tá bom? Deus abençoe, tenha uma terça-feira abençoada. Cristo ama a todos e o presbítero Jonatas também.